Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas novidades do Flamengo. E hoje tem Mengão pelo Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Bahia no Maracanã. E já saiu a escalação do time do Flamengo cheio de mudanças para esse jogo. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo de hoje? Deixa seu palpite aí nos comentários. Então já sabe, se inscreve aí no canal para sempre se manter informado sobre tudo que acontece dentro do Mengão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje o Flamengo entra no gramado do Maracanã para um daqueles jogos que definem o caráter de um time no Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Bahia, válido pela 12ª rodada, é o duelo que a nação esperava para ver o Mengão assumir de vez a perseguição implacável ao líder Palmeiras. As duas equipes chegam empatadas com 20 pontos, mas o clima no Rio de Janeiro é de confiança absoluta. O Flamengo de Leonardo Jardim vive seu melhor momento na temporada, vindo de 4 vitórias seguidas e apresentando um futebol ofensivo que é a cara da nossa história. Hoje, vencer significa não apenas dormir na vice-liderança isolada, mas provar que o elenco mais caro do continente está pronto para retomar o topo do Brasil. E se o presente empolga, a história intimida o adversário. O Bahia desembarca no Rio carregando um fardo pesado. O esquadrão não vence o Flamengo no Maracanã há 32 anos. A última vitória deles no maior palco do mundo foi em outubro de 1994. Embora o Bahia tenha conseguido triunfos pontuais em outros estádios cariocas nesse meio tempo, o Maracanã permanece como um território proibido para o tricolor baiano quando o assunto é encarar o rubro-negro. É esse retrospecto de domínio que o Flamengo quer manter hoje, transformando o gramado em um verdadeiro caldeirão desde o primeiro minuto. A grande notícia do dia no Ninho do Urubu é a relação de Saúl. E o Flamengo tem jogo teoricamente complicado nesse domingo. Vai encarar o perigoso Bahia. Mas se considerarmos o retrospecto no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, o favoritismo rubro-negro é gigante, né, gente? O Flamengo venceu os últimos 8 jogos em casa contra o tricolor da Boa Terra. E na história são 20 partidas com 13 triunfos dos cariocas, 4 empates, apenas 3 derrotas. A última em 2011. No número de gols marcados, um amasso rubro-negro, 41-15 nesse placar. Bom, e olhando para atualmente, falando agora, né, os dois times agora, o Flamengo é favorito, né? Mas muito Pelo favorito. amor de Não é que é Deus. favorito, não é muito favorito. E não é que é muito favorito por causa desses números, não. Não é que essa estatística aqui, ela vai determinar a vitória do Flamengo hoje. O que vai determinar a vitória do Flamengo hoje, e eu não gosto de comentar para o corrido, então estou falando antes, não são esses números que irão determinar a grande vitória e categórica vitória que o Flamengo terá hoje. O que vai determinar é que o Flamengo é um time melhor do que o Bahia, melhor. O Flamengo tem um banco melhor do que o do Bahia. O Flamengo vai jogar em casa e o Flamengo tem um treinador que é o melhor em atividade no futebol brasileiro, que chama-se Leonardo Jardim. Melhor que o Abel. Mas melhor que o Abel, melhor que o Abel. Não é mais vitorioso nesse momento do que o Abel, porque o Abel conquistou tudo que podia, ou quase tudo que podia com o Palmeiras. Mas esse ano vai ser bom esse embate entre esses dois técnicos. Esse ano vai ser muito bom. Mas eu não tenho dúvida que o Leonardo Jardim é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Você está observando o que esse Flamengo está jogando e é interessante porque todo mundo me criticava. Porque, Elia, mas você pega muito no pé do Felipe Luiz, você não gosta do Felipe Luiz, o Felipe Luiz fez alguma coisa com você? Nada, absolutamente nada, sempre foi leal, sempre foi ético, sempre foi muito educado, mas eu sou o cara que tem opinião, e se eu não tiver opinião, não preciso estar aqui. E aí, eu dizia que ele era despreparado para aquela função. Você pegou muito no pé do Felipe. Peguei muito no pé e você veja onde foi parar o Felipe Luiz. Está fazendo estágio para evoluir lá na Espanha. E eu antecipei essa informação aqui que ninguém tinha dado. E ele está lá na Espanha fazendo estágio para evoluir como treinador. E quem está no lugar dele e evoluiu o time? Leonardo Jardim. E hoje dá Flamengo, mas assim, com todo respeito ao Rogério Ceni, ele precisa, durante muito tempo, ele precisa evoluir, comer muito arroz e feijão, precisa evoluir comendo muita carne seca lá na Bahia para poder chegar perto do Leonardo Jardim como treinador, perto.
Não, ainda mais assim, depois de ter descansado alguns jogadores, né? O Leonardo Jardim descansou, botou 5 jogadores ali para descansar no meio da semana. E agora, lá vem esses jogadores de volta logo contra o Bahia jogando em casa. Ou seja, vai ser mais difícil um pouquinho. Não, o Flamengo é muito favorito. Ah, mas é futebol. Sim, é futebol. Mas quanto mais profissional o futebol for, mais lógico ele será. E na Libertadores, como eu acabei de falar, o Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4-1 no Maracanã e lidera o Grupo A com 6 pontos em 2 rodadas. Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro, olha, é brincadeira, né? Que time, né? Que time, marcaram os gols do rubro-negro. Paquetá, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E o Bruno Henrique que volta como titular e que não se sabe se jogará hoje, porque os outros que já estão descansados podem atuar. E olha que luxo, que privilégio você ser treinador do Flamengo. Você põe Carrascal no banco, você põe Bruno Henrique no banco. Agora, como esse trio também tá longevo, né? Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro... Pedro... Não, mas desde assim, Bruno Henrique e Arrascaeta, os grandes heróis de 2019, né? Aí o Pedro também tá desde muito tempo, né? Do Jorge Jesus. Mas a verdade é que o Flamengo, ele tem jogadores de qualidade, como ele tem jogadores de qualidade, como o Leonardo Jardim é inteligente, ele sabe que não adianta você ter qualidade se não tiver intensidade. Qualidade rima no futebol com intensidade. Se não tiver intensidade, pouco importa. Se não morder, se não tiver apetite para ganhar, se não tiver apetite para correr, não adianta nada ter qualidade, vai perder. Aí, o que ele faz? Quando ele sente alguém caindo um pouquinho, tira. E não tem que dar satisfação para ninguém. Ele tira o Pedro, não tem que dar satisfação para ninguém. Ele tira o Arrascaeta, não tem que dar satisfação para ninguém. Esse é o Leonardo Jardim. E por quê? Porque ele tem tamanho para isso. Essa é a grande questão. O Felipe Luiz não tinha tamanho. E a direção do Flamengo hoje enxerga um treinador com tamanho. E quando a direção enxerga um treinador com tamanho, os jogadores sabem. O jogador sabe. Falou, opa, com esse aí não dá para fuçar, não. E você acha, a gente vai escutar daqui a pouquinho o Leonardo Jardim falar, só assim, já que a gente acabou de falar de seleção brasileira e nossa hashtag aqui tá bombando com relação a isso, você acha que depois que o Pedro desandou a fazer gol, você acha que ele merece uma chance nessa lista definitiva da Copa? Pois é, Tinha que ter ido a antes. grande questão. Tinha que ter ido antes. Tinha que ter ido antes, Porque quando você não leva nunca, aí como é que você vai levar para definitiva? Entendeu? Mesmo nesses dias todos aí, ele mostrando mas se o Pedro fizer um gol tão atrás decisivo. do outro, se o Pedro fizer um gol atrás do outro, se o Pedro ganhar hoje e for artilheiro contra o Bahia, depois o Pedro vai e continua fazendo gols na Libertadores, depois o Pedro vai e joga contra o Palmeiras e faz gol, como é que o Ancelotti não vai levá-lo? Aí essa é a pergunta que eu vou fazer para ele. Eu falo, mas você tá brincando. Você tem Igor Thiago, com todo respeito a Igor Thiago não pode sentar na mesma poltrona que senta o Pedro. Não pode sentar na mesma... Ah, mas ele joga Premier League, e daí? Eu não sou paga-pau da Premier League, me irrita ser paga-pau da Premier League. Tem um monte de time fraco na Premier League que Palmeiras e Flamengo deitam e enrola pra cima deles. Deitam e enrolam. E te digo mais, hoje Leonardo Jardim e Abel Ferreira podem comandar qualquer equipe da Premier League, qualquer equipe. Leonardo Jardim e Abel Ferreira podem comandar qualquer equipe, podem comandar o Chelsea, podem comandar o Tottenham, podem comandar o Manchester City. Eles estão num nível extremamente elevado de grandes treinadores do futebol mundial. Então, como é que você não vai levar se o Pedro arrebentar com o Palmeiras, se o Pedro arrebentar com o Cruzeiro, se o Pedro fizer um gol atrás do outro? E aí? Eu te pergunto. Bom, Você vai levar Igor Thiago? Não, dura? não, eu levo o Pedro. Não jogou comigo, mas eu levo o Pedro. Ainda mais se eu estou usando o argumento de físico, de quem tá bem e de momento. Se eu não levar o Pedro, eu vou contra tudo que eu venho defendendo, né? Bom, vamos escutar então agora o Leonardo Jardim. certeza que todos esses jogadores têm uma história dentro do clube, principalmente o Bruno, o Arrasca e o Pedro. O Paquetá só chegou este ano, mas já esteve também aqui no passado.
São jogadores extremamente identificados com os valores do clube, o saber do peso da camisola, o saber que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade. E é essa mensagem que eu aproveito também esses mais experientes para, dentro de campo, conseguirmos mostrar a todos que, independente daqueles que estão a jogar de início, nós temos que ter essa responsabilidade de usar esta camisola do Flamengo e impor aquilo que é o nosso futebol, impor aquilo que é as nossas ideias. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo, comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado aí em primeira mão de tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, sem mais enrolação, vamos aí, né, para a escalação do jogo de hoje do Flamengo contra o Bahia, jogo muito importante aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 pontos aí são fundamentais para o Mengão se manter na ponta da tabela ali, na caça ao líder Palmeiras, e encurtar cada vez mais a distância, né? Lembrando sempre que o Flamengo tem um jogo a menos a cumprir contra o Mirassol, beleza? No gol aí, sem novidades, Rossi, a zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Lateral direita vai ficar o Varela e na lateral esquerda o Alexandro. No meio campo vai fechar com Everton Araújo, Lucas Paquetá e o maestro Arrascaeta. Nas pontas aí, Gonzalo Plata, Samuel Lino na esquerda e para fechar a centroavância, Pedro. Eu acho que o jogo hoje vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, porque o Bahia também vem praticando um bom futebol, um futebol consistente, mas do lado deles tem uma baixa muito importante, que é do técnico Rogério Ceni, que está suspenso por cartão ou por reclamação, não me recordo agora, mas não estará ali na tribuna comandando o elenco do Bahia. E o Flamengo aí vai com essa missão de conseguir esses 3 pontos